Pessoal, sejam muito bem-vindos ao terceiro módulo do curso Os Segredos do Método de Stanislavski, tá? Então, se você acompanhou tudo direitinho até aqui, você sabe que agora chegou o momento da gente começar a explorar quais são os alicerces, né? Os tijolos que compõem esse monumento que a gente chama de Método Stanislavski. Então, cada conceito que eu abordar com vocês aqui é uma coisa essencial para o ator e para o diretor, e depois o Stanislavski desenvolve em cima de cada conceito uma série de técnicas e exercícios práticos, né, para ir lapidando o artista. Como assim? Não entendi nada, Tristan. Olha só, eu fiquei fazendo agora, eu fiz essa analogia, agora eu vou ter que manter ela para deixar claro tudo, né, até o final do curso aqui, mas estava falando do boxe. Então você imagina que tem um conceito é esquiva, né? O que é esquivar? Esquivar é você desviar dos golpes que estão jogando contra você, né? Então isso é um conceito, esquiva, você não pode apanhar, né? Antes de bater, o melhor é que não te batam. Agora, como é que você, uma vez que você entenda esse conceito de esquivar, você vai ter que ter uma série de exercícios e práticas técnicas para desenvolver essa habilidade, sim? Então, mesma coisa com o método Stanislavski. Então, ele tem um conceito que ele fala, esse conceito é essencial para o ator e para o diretor, né? Uma vez que você entendeu o conceito, aí ele começa a te dar, num outro momento, exercícios práticos para desenvolver a habilidade associada àquele conceito, tá? Então, eu acho que a coisa mais primordial quando a gente fala de Stanislavski, né, do sistema, seja para o ator ou para o diretor, é provavelmente o conceito mais fácil de entender e um dos mais complexos de pôr em prática. Esse conceito, o próprio Stanislavski chamava de verdade ou verdade na ação, tá? O que ele quer dizer com isso? Quando você está assistindo uma performance, não importa se é televisão, publicidade, teatro, aquela performance tem que parecer incrivelmente verdadeira. Se eu sou público, eu não posso, por um momento sequer, perceber que aquilo é uma ceninha, uma encenação, uma coisa atuada, decorada, memorizada. Isso quebra o encanto, quebra a magia, né? Então o Stanislavski buscava uma verdade absoluta, de modo que quando você assiste uma cena ou uma performance, você acredita muito, você acredita cegamente que aquilo é real. Tá? Isso parece fácil de entender, né? Gente, não é. Já faz mais de 100 anos que o Stanislavski falou e discorreu sobre isso. Até hoje, eu desafio você. Vai numa peça de teatro. Eu, por exemplo, agora, nesse momento, estou morando aqui em São Paulo. Se você mora em São Paulo, vai ver o teatro que se faz por aí. Você, geralmente, em questão de 5 segundos, você já percebe que é uma cena atuada, decorada, com uma marcação. Um ator está esperando a deixa do outro ator, né? Os movimentos são artificiais, né? Então é aquela coisa, se o ator fala assim, oi querida, tudo bem? Ele tá na cena e fala assim, olá querida, tudo bem? E você fala, meu Deus do céu, o que foi isso? Ninguém fala desse jeito, ninguém se mexe, não tem verdade naquilo. E o público às vezes aceita, né? Fala, não, tá bom, é teatro. Eu mesmo fui ver uma peça de teatro recentemente aqui em São Paulo, eu procuro sempre ver o que está rolando, e eu não conseguia nem entender o que estava acontecendo ali, porque era uma ceninha, assim, uma encenação muito estereotipada, muito clichê. O famoso teatrinho, o Stanislavski chamava de teatrada, isso, né? Aquele teatro mecânico, exagerado, e você sabe que está tudo decoradinho, memorizado, né? Você no mesmo segundo você já sabe, tá, é uma representação, né? O Stanislavski dizia, olha que forte isso, tá? Ele falava o seguinte, vocês se contentam com o público como observadores. Eu quero que o meu público seja testemunha. Vou repetir. O Stanislavski dizia, vocês se contentam com o público no papel de observadores. Eu exijo que o meu público seja testemunha. O que ele quer dizer com isso? Quando você testemunha um fato, é porque você está presenciando um fato real ali na tua frente, não é? O observador é o que vai lá, está vendo aquela peça de teatro, sabe que é um teatro, está observando, né? Então ele queria que o público fosse testemunha, de tamanha era a verdade que ele exigia dos atores na cena.
Tanto que nas primeiras temporadas do Teatro de Arte de Moscou aconteceu uma coisa muito engraçada. Vou compartilhar essa curiosidade aqui com vocês, que o grupo do Stanislavski ia se apresentar em várias peças, né? Em várias cidades, e o público ficava tão chocado com a verdade da cena que o público achava que eles não estavam atuando. Então era muito comum que o público começasse a xingar o vilão. Então o vilão ia lá para pegar a mocinha, para matar a mocinha, o público levantava e ia para cima do palco, impedir. Ou começava a gritar para a mocinha, olha, ele tá ali atrás. Desse jeito. Isso que eu estou falando aqui não é uma anedota, isso é histórico. Está documentado. Porque o Stanislavski trazia uma verdade tão grande para o palco que o público achava que era real, que estava acontecendo ali, de verdade, na frente deles. E não era. Era a atuação, mas era uma atuação que buscava e primava por essa verdade incrível. Tá? Então, o Brasil é um país que tem a cultura muito forte da telenovela. Né? E a novela, é claro, tem coisas muito boas, tem coisas incríveis. Agora, em grande parte também tem uma atuação muito estereotipada. Então, se você assistir novela brasileira hoje em dia, o jeito, até a articulação que os atores usam para falar, o jeito que eles se mexem, que eles falam, você vai perceber na hora, isso aí não está verdadeiro. Eu sei que eles estão atuando. Né? Diferente, às vezes, de alguns seriados ou filmes que você assiste com atores europeus, norte-americanos, que tem uma verdade absurda em cena. Né? Você chora, se comove junto ali, porque você acredita piamente no que está acontecendo. Né? Porque são atores que vêm já de uma tradição stanislavskiana, você percebe? O ator brasileiro, muitas vezes, ele não vem dessa tradição, embora o nome Stanislavski, como eu já falei no modo anterior, seja muito difundido, o sistema Stanislavski foi chegando no Brasil de modo muito atrasado, truncado, com problema de tradução. Tá? E o ator brasileiro, então, continuou preso ainda na estética do teatro do século XIX, e depois ele pulou para uma estética muito novelística. Né? Então, as referências dos nossos atores aqui e de muitos dos diretores, ou é aquele teatrão exagerado do século XIX, ou atuação de novela. É por isso, inclusive, eu vou falar uma coisa que agora vai cair uma ficha para você, vai fazer total sentido. É por isso que começou uma moda no Brasil, há algum tempo atrás, especialmente em cinema, mas publicidade também tem isso. Começou uma moda de contratar não atores. Você já ouviu falar disso? Vamos trabalhar com não atores. Aí chama não atores para o filme, né? Não atores para a campanha publicitária. Por que começou essa moda? É culpa dos diretores ou dos produtores de casting, de elenco? Não. É porque os atores brasileiros não conseguiam trazer essa verdade densa para o cinema em grande parte. Claro que temos atores maravilhosos, tá, gente? Eu não estou generalizando aqui, tá? Estou só falando de um sintoma muito amplo, que claro que vai ter suas exceções. A gente tem atores do calibre do Matheus Nastergalli, sabe? Lázaro Ramos, a gente tem atores brilhantes aqui, tá? Agora, o que eu tô falando é de grande parte de atores que não tem essa bagagem, não é culpa deles, isso nunca chegou direito no Brasil. Então o ator, ele cresce no Brasil ou vendo aquele teatro exagerado, ou vendo a novela. E aí, aquilo é a referência dele, é aquilo que ele busca. O diretor de cinema vai fazer um filme como um Tropa de Elite, um Cidade de Deus, que exige uma densidade cênica muito profunda, o diretor fica, e agora o que eu faço? Eu trago o ator aqui, ou ele me mostra aquele teatrinho, ou ele faz uma coisa meio de novela. Não funciona. Aí começa a surgir essa coisa de não, então vamos pegar um não ator. Então você percebe que esse fato de pegar um não ator, eu como ator, é claro que eu fico triste quando eu vejo isso, óbvio. Eu estudo e me preparo a vida inteira. E aí, quando tem uma oportunidade bacana, chama um não ator, é claro que isso me agride. Mas eu, como estou nesse mercado, eu entendo por que isso aconteceu. Então, uma das minhas missões no Instituto Stanislavski, e até aqui com vocês, é quebrar esse paradigma. Falar, não, a gente pode ter atores maravilhosos, sim, que entregam essa verdade, sim, mas é claro que esses atores, então, têm que mudar a ótica, o diretor também tem que mudar a ótica, e explorar técnicas como essa que a gente está abordando aqui do Stanislavski. Por isso que eu falei que a verdade na ação, ou a verdade, simplesmente, ela é muito fácil de entender, conceitualmente falando.
mas na hora de pôr em prática é muito complicado. Então, o simples fato de você apontar a câmera para uma pessoa, ela já fica meio desconfortável e artificial na hora. Então, aqui no estúdio, eu tenho 2 pessoas aqui comigo no estúdio que estão auxiliando esse processo de gravação. Se eu pegar o meu celular agora, abro a câmera do celular, aponto para uma dessas pessoas e pergunto alguma coisa, você vai ver na hora, assim, a pessoa se ajusta um pouco, isso que ela perde aquela naturalidade. Normal, isso acontece. Tá? Então, para você ver como não é fácil você atingir essa verdade em cena. E o pior, o mais complexo ainda, não é a sua verdade, não é a minha verdade. É a verdade daquela personagem dentro daquela história específica. Entende como é complexo? Então, com a galera do Claquete Digital, eu gravei recentemente uma campanha lindíssima. Não posso dar muitos detalhes dessa campanha, porque eu não sei quando exatamente essa aula aqui vai ao ar e não sei quando que a campanha vai ao ar. Né? Mas ali era uma campanha histórica, ou seja, a gente retrocedeu 30, 40 anos no tempo aí, gravou numa outra cidade, que parecia uma cidade do interior do Pernambuco, de 30 anos atrás e tudo mais. E os atores tinham que ter uma verdade completa em cena, mas não era como eles. Aquele ator tinha que ter uma verdade como aquele garoto do interior do Pernambuco de 30 anos atrás. Então você entende o desafio aqui? Não é a tua verdade. Ah, Cristian, é muito fácil ter verdade, é só eu ser eu mesmo. Não, eu não quero que você seja você mesmo. Eu não estou gravando um documentário sobre você. Eu estou gravando uma peça publicitária ou um filme sobre uma personagem que não é você. Só que eu preciso que você seja tão verdadeiro com essa personagem quanto você é com você mesmo. Entende aqui o paradoxo? Tá? Então, é claro que daí é uma série de exercícios e coisas que você vai ter que ir praticando para desenvolver essa habilidade. Não é uma habilidade dada. Até porque, cuidado com isso é um alerta muito sério que eu vou fazer agora. Tem gente que confunde a verdade com realismo. Eu vou deixar claro de uma vez por todas isso para os pseudo-especialistas em Stanislavski aí no Brasil afora. Stanislavski não é realismo. Quando ele fala de verdade em cena, ele não está falando nem de realismo nem de naturalismo. Ok? São coisas completamente independentes e distintas. Então, realismo é eu fazer algo real. Então, eu atuar aqui no realismo extremo como eu mesmo... Não. O Stanislavski busca a verdade, mesmo que essa verdade seja surreal. Vocês entendem esse conceito? Para ficar claro aqui, vou usar um ator que eu adoro, conheci ele pessoalmente, tá? Um ator que eu admiro demais, chamado Johnny Depp. Acho que talvez alguns de vocês, ou quase todos, já tenham ouvido falar do Johnny Depp. E espero eu assistido algumas coisas de Johnny Depp. Né? A maior parte de Johnny Depp é um ator treinado nesse sistema aqui. A maior parte dos personagens que Johnny Depp interpreta não são realistas. Então, quando ele interpreta o chapeleiro maluco, por exemplo, o Edward, no Edward Mãos de Tesoura, o Capitão Jack Sparrow, de realista, aquelas personagens não tem nada. Nada. São personagens de outro universo, de outro planeta. Mas você acredita naquelas personagens. Por que você acredita? Porque ele te entrega a verdade absoluta daquela personagem. Entende por que verdade não é realismo? São termos até etimologicamente distintos. Na prática, então, mais distintos ainda. Eu estou falando isso porque tem gente que fala Stanislavski só serve para drama, porque é realismo. Não. Se você pensa assim, ou se você aprendeu assim, sinto muito, foi um equívoco. Tá? Stanislavski não é realismo, meu amigo. Você usa Stanislavski para comédia. Uma das trupes que eu mais gosto de comédia é uma trupe chamada Monty Python. Né? Eles foram enormes na Inglaterra e no mundo todo, acho que até o início dos anos 2000, anos 90. Não sei se você que está assistindo essa aula já viu algo com o Monty Python. Se não viu ainda, procura, que é maravilhoso. Eles têm vários seriados e sketches isolados de comédia e também tem vários filmes de longa-metragem, como Em Busca do Cálice Sagrado, A Vida de Brian. Filmes primorosos. Mas uma comédia bem besta, uma comédia física maravilhosamente bem feita. Comédia, escrachada, besta. E eles todos são versados e praticantes de Stanislavski. Então, estou só deixando claro que quando eu falo verdade, às vezes o cara já pensa, então é realismo. Não, não é. Tá? Para concluir, eu queria ler uma frase do próprio Stanislavski, que eu deixei aqui separada no meu celular,
Olha que bonito isso daqui que ele fala, né? A sua verdade de faz de contas os ajuda a representar personagens e paixões. A minha verdade nos ajuda a criar as personagens e paixões verdadeiras. A diferença entre a arte de vocês e a minha é a mesma que há entre as palavras parecer e ser. Olha que forte isso. Eu exijo a verdade real, vocês se contentam com a aparência. Olha que forte isso. Então, ele exigia a verdade absoluta e completa em cena, independente de ser realismo, surrealismo, comédia ou drama. E claro, eu não poderia deixar de falar uma coisa que todo mundo vai se perguntar: Tristan, mas se é verdade completa, e uma cena de violência? E uma cena de beijo, sexo, pegação, romance? Pois é, aí tem a técnica, tá? Tudo é 100% verdadeiro, com exceção de qualquer ação ou atividade que possa colocar em risco a integridade física, psíquica ou emocional do ator. Aí não é nada verdadeiro. Então, se eu tenho uma cena em que eu vou ter uma cena de romance ou sexo com uma atriz aqui, vai ser um beijão de verdade? Óbvio que não. Claro que não. Eu sou muito zeloso com a minha saúde. Eu particularmente, sou muito preocupado. Eu cuido muito da minha saúde. Até a água que eu estou tomando aqui, eu que trouxe. Eu preparei minha aguinha, tenho minha combinação e tudo aqui, né? Coitado, o pessoal do estúdio todo querido me ofereceu. Não, eu trouxe aqui, ó. Deixa eu revelar a verdade. Tá aqui, ó. Trouxe 2 litros da minha água. Eu não vou deixar uma pessoa que eu nem conheço enfiar a língua na minha boca para me dar um beijo. Você tá doido? Claro que não. Existe técnica para isso. Mas todo mundo me falou que ator é pegação. Sinto muito. Eu entendo que isso seja uma realidade para muitos atores, especialmente aqui no Brasil. Tristan, você está falando do Brasil, que preconceito? Não é preconceito, gente. Eu conheço 52 países. Eu já trabalhei como ator e cineasta em mais de 10 países. Tem coisas que eu só vejo aqui no Brasil. Como diria, acho que Tom Jobim, se eu não me engano, o Brasil não é para amadores. Então, às vezes aqui, o ator não consegue nem falar bom dia com verdade. Já reparou? Vê uma cena de televisão, uma coisa, ele vai falar bom dia, ele já fala todo esquisito. Bom dia! Gente, o que foi isso? Mas na hora de dar o beijo, aí aquele beijo é um beijão verdadeiro, né? Pois é, no Stanislavski a gente inverte. Tudo é verdadeiro. Mas o beijo, o romance, a violência, a luta, aí tem uma técnica para isso, tá? É claro que não é o assunto desse curso aqui falar dessas técnicas específicas, né? Até porque em publicidade é muito mais raro a gente precisar de cenas ou momentos com romance, com beijo, com luta, né, com violência. Então, talvez para o claquete digital, talvez não venha nem ao caso abordar essas técnicas específicas, tá? Para cinema é primordial, para teatro é primordial. Você tem que saber como é que faz uma cena de romance e uma cena de luta. Então, já estou falando disso aqui para que ninguém já distorça minhas palavras. Não, o beijo tem que ser beijo mesmo, porque o Tristan falou na aula dele que é verdade absoluta. Não. Tá? Tem uma técnica. Não precisa nem encostar o lábio. E o público vai perceber que é falso. O público não vai perceber. Isso chama arte e técnica. Sim? E luta. Tristan, eu ouvi falar que o ator tem que tomar tapa na cara mesmo. Não. Gente, se violência em cinema fosse real, atores como Tom Cruise ou o Vin Diesel não iam nem mais ter cabeça hoje em dia, né? De tanta cena de violência e ação que esses caras já protagonizaram. É claro que tem uma técnica para isso. Não tem tapa verdadeiro, não tem empurrão verdadeiro, não tem nada. É uma dança. Mas isso é assunto para um outro momento, tá? Então, finalizando, o primeiro grande alicerce do método Stanislavski, para você como diretor ou ator, é buscar a verdade absoluta daquela cena e daquela personagem, ok? Tendo entendido esse alicerce, a gente vai agora para o nosso próximo alicerce. Vamos lá?